Conheça a história de Sonic.exe, o game demoníaco do mascote da SEGA. Tom estava em sua casa jogando tranquilamente o game Sonic, quando, ao olhar pela janela, reparou que o carteiro havia acabado de deixar as correspondências em sua caixa de correio. Ele então pausou o game e foi apanhar a correspondência. Ao abrir sua caixa de correio, viu que o carteiro havia deixado apenas uma caixinha de CD e uma carta. Pela letra Tom, reconheceu que a carta era de seu amigo Kyle, de quem Tom não tinha notícias há 2 semanas. Em letras estranhas, como se estivesse com dificuldades para escrever, Kyle dizia: Tom, eu não posso mais ficar com isso. Eu tinha que me livrar disso de alguma forma, antes que fosse tarde demais. E eu esperava que você pudesse fazer isso por mim. Eu não consigo fazer isso. Ele está atrás de mim. E se você não destruir esse CD, ele irá atrás de você também. Mas faça isso rápido, ou ele irá pegar você. E nem mesmo jogue este game. É isso que ele quer. Apenas destrua-o. Por favor, Kyle. Tom estranhou a carta do seu melhor amigo, sumido há 2 semanas, mas levemente ignorou os avisos do game. Devia ser algum tipo de pegadinha, afinal, o que um simplesmente game poderia fazer de mal a ele? Era apenas um game e nada mais. Tom pegou o CD, um simples disco sem nada de especial, onde lia-se Sonic.exe, escrito com caneta permanente. Ao ver o nome Sonic, Tom ficou muito empolgado, pois era fã. Então tratou de colocar o CD em seu computador para jogá-lo. Após a instalação, a tela de abertura do game apareceu. Era o primeiro game de Sonic, um clássico que marcou gerações. Embora não fosse um jogo novo, Tom ficou imensamente feliz por poder jogá-lo novamente. Mas uma coisa estava terrivelmente errada. Ao apertar Start, a tela de abertura mudou por apenas uma fração de segundos, antes da tela ficar preta. A imagem que apareceu neste frame era a tela de abertura do game, bizarramente distorcida, com o céu escuro, a água vermelha, e onde devia estar escrito SEGA 1991, estava SEGA 666. Para piorar, o próprio Sonic estava mudado. Seus olhos estavam totalmente pretos e sangravam, exibindo um par de aterrorizantes pupilas vermelhas e brilhantes. Tom achou curioso, mas foi tudo tão rápido que ele pensou que aquilo era apenas um glitch do game. Após uma tela preta, uma nova tela apareceu com 3 save files do Sonic, algo impossível de acontecer. A tela que mostrava os 3 arquivos de save por si só era muito estranha. O fundo era composto por algo parecido com nuvens vermelhas escuras, como as da fase Bad Stardust, e a música que tocava era estranha, bizarra. Tom reparou que nos 3 arquivos do save, e mais uma vez se espantou. O primeiro arquivo era o Tails, o segundo era o Knuckles, personagens que sequer existiam no primeiro game do Sonic. Ainda mais bizarro era o terceiro arquivo, um save nomeado de Robotnik, ninguém menos que arqui-inimigo do Sonic. Vendo todas essas coisas estranhas, Tom concluiu que aqui não era apenas glitch ou bug, aquilo deveria ser uma versão hackeada de algum game do Sonic. Esta era a explicação mais lógica, pois como seria possível o primeiro game do Sonic possuir personagens do terceiro game e ainda contar com o próprio Robotnik como personagem jogável? E além disso, onde estava o Sonic? Apesar de todas essas bizarrices, Tom não se sentiu amedrontado e resolveu encarar o desafio, escolhendo Tails para começar o game. A tela ficou preta por alguns segundos e uma macabra risada, pixelada, soou muito semelhante à risada do Kefka, vilão de Final Fantasy VI. Então surgiu uma mensagem na tela, e em tipografia estranha lia-se apenas HILL-ACT1. Após isso, o game começou. O cenário de clássica Green Hill apareceu e Tails começou a correr ao controle de Tom. No entanto, a fase não possuía nenhum inimigo e progredia sempre em linha reta, ao som de uma estranha música que parecia tocada de trás para frente. Após 5 minutos em linha reta, Tails encontrou algo estranho. Parecia um dos animais que são salvos ao fim de cada nível, mas ele estava morto. A partir desse momento, a música invertida começou a diminuir de volume e ficar cada vez mais lenta. E uma sucessão de animais mortos começou a aparecer pelo caminho, todos dentro de sinistras poças de sangue e parecendo mutilados.
Para deixar tudo ainda mais estranho, a cada animal que Tails passava, sua expressão parecia ficar diferente, como se o próprio personagem estivesse ficando triste, se isso era possível. Ao fim da fase, os animais e a música sumiram. Tails continuou correndo, até que de repente parou, e diante dele estava Sonic, de costas e com os olhos fechados. Tom, então, começou a assistir o que parecia ser uma cutscene. Tails parecia estar feliz por ver Sonic, e foi se aproximando lentamente dele. Conforme Tails chegava perto, um som estranho de estática surgiu, e começou a ficar cada vez mais alto. Quando Tails chegou perto do Sonic, que parecia estar ignorando-o, e esticou seu braço para tocar nele, Sonic abriu os olhos. Os mesmos olhos negros com pupilas vermelhas que apareceram no início do jogo. Depois disso, tudo ficou preto por alguns segundos, e o primeiro contato aconteceu. No meio da tela preta, uma mensagem cabulosa apareceu para Tom. Olá, você quer brincar comigo? Foi a curiosidade de Tom que prevaleceu sobre seu medo nesse momento. Por mais que ele desejasse parar de jogar, naquele exato momento, sua curiosidade o obrigou a seguir adiante. Hide and Seek era a próxima fase, título de nenhuma fase conhecida dos jogos da Sonic. A fase começou e tudo parecia em chamas. Não havia mais nada no cenário, a não ser o chão e o fundo, que mostrava uma das florestas do jogo sendo consumida por um fogo insaciável. Tails estava lá, mas nessa fase ele olhava diretamente para o jogador, fazendo gestos como se estivesse em desespero, como se implorasse para que Tom o tirasse daquele lugar. Assustado, Tom começou a correr com Tails, como se tentasse sair daquele lugar, e uma música, ainda mais sinistra, começou a tocar. Durante a corrida, a macabra risada de Kefka ressoou, e imagens do Sonic de olhos negros e vermelhos apareciam em todos os cantos da tela. Então, o próprio Sonic apareceu, seguindo Tails, como se estivesse planando sobre o chão. Uma nova e dramática cutscene se iniciou. Tails tropeçou, caiu e começou a chorar. Sonic apareceu diante dele, com seus olhos negros, por onde agora escorria sangue, e seu rosto estava diferente, apresentando um sorriso estranho, psicótico, como se ele estivesse apreciando o sofrimento de Tails, que encarava-a horrorizado. Numa fração de segundos, Sonic avançou para cima de Tails, e imediatamente, um som muito alto que parecia um grito angustiado e distorcido ecoou, e a tela ficou preta mais uma vez. Você é muito lento, quer tentar novamente? Desafiou o game macabro, ao som de gargalhada sinistra. Tom estava em choque, com o que tinha acabado de ver. Tails estava morto, assassinado pelas mãos do próprio Sonic. A tela de seleção de personagens reapareceu, mas o save do Tails estava diferente. O personagem não estava mais lá, mas no quadro acima havia uma imagem de Tails com olhos negros e sangrentos, pelo escuro, e uma expressão mórbida no rosto. Tom imediatamente escolheu Knuckles para continuar o game, tentando fugir daquela tela com a imagem morta de Tails. Novamente, a risada maquiavélica foi ouvida em mais uma tela preta, e isso já estava causando arrepios em Tom. Ele já não sabia mais o que acreditar. Sério, tudo é algum glitch do jogo, uma versão hackeada ou uma brincadeira de mau gosto com o personagem do seu jogo favorito? Após alguns segundos, o nome da próxima fase apareceu, You Can't Run. A fase começou. O plano de fundo era a mesma imagem das nuvens vermelhas na tela de seleção do save, e não havia nada além do chão metálico no cenário. A música que estava tocando era uma macabra melodia bem familiar. Knuckles começou a correr ao comando de Tom, mas durante sua progressão, o jogo era interrompido, vez ou outra, por uma estranha estática vermelha. De repente, o chão por onde Knuckles corria ficou encharcado com sangue. Poças vermelhas se espalhavam pelo chão, e esguichos de sangue brotavam por todos os lados. Sonic então apareceu diante de Knuckles. Logo após isso, surgiu uma tela preta com a mensagem Found you, te encontrarei. A estática vermelha reapareceu, e Knuckles surgiu em pânico. Na sequência, um terrível som incompreensível ecoou. Sonic então voltou a aparecer. Envolto numa estranha névoa escura, com muito esforço, Tom conseguiu libertar sua mente do jogo e desligá-lo. Exausto, ele resolveu tirar um cochilo para relaxar e esquecer todo o horror que aquele jogo estava se tornando, mas isso não aconteceu. Enquanto dormia, Tom teve o pior pesadelo de sua vida. Ele estava num local de pura escuridão, iluminado apenas por uma estranha luz vinda do alto. Ao seu redor, ele podia ouvir os gritos e vozes de Tails e Knuckles, que brandavam coisas como "Nos ajude! Por que você não entregou a ele? Fuja daqui antes que ele te pegue." Quando os choros e gritos pararam, Tom ouviu uma risada sinistra, não a mesma que constantemente ouvia no jogo, mas sim a risada para o personagem Sonic, mas muito distorcida, macabra, como se fosse a voz de algo que não existisse, ou não deveria existir. Então, ele ouviu a voz: "Você é muito divertido de se brincar, garoto. Assim como seu amigo Kyle, apesar dele não ter durado tanto."
Não vai demorar muito até que você se una a ele e a todos os meus outros amigos. Então, Tom viu que no meio da escuridão, Sonic caminhava em sua direção, com sua imagem indo e vindo de todas as direções. Você não pode correr, garoto. Você está no meu mundo agora, assim como os outros. Sonic agarrou Tom e ele pôde ver bem de perto aqueles terríveis olhos negros com pupilas vermelhas que jorravam sangue. Em um sobressalto, Tom acordou deste terrível pesadelo, suado. O garoto estava assustado até o fundo do seu coração, e só o que desejava agora era jamais ter jogado aquele jogo. Porém, contrariando a razão, ele voltou ao seu computador e iniciou Sonic de novo. Agora era a vez de Robotnik encontrar seu destino. A fase do Robotnik começou. Seu título era simplesmente 3 pontos. O cenário desta fase não pertencia a nenhum game do Sonic. Ele progredia linearmente como sprites de tochas ao longo do caminho, com uma cortina vermelha no topo do cenário que descia aos poucos, quase imperceptivelmente, e uma lenta música de piano que Tom logo percebeu de se tratar da fase HILL-ACT-1, onde Tails encontrou sua morte, mas dessa vez não invertida. Após uma longa caminhada, um lance de escada surgiu. Enquanto Robotnik corria e descia, o cenário ia ficando cada vez mais escuro, assumindo uma mórbida tonalidade vermelha. As tochas começaram a ficar azuis, até o fim ficarem pretas. No último andar, na mais profunda escuridão, a risada interrompeu, já indicando que algo sinistro viria a seguir. A música foi parando lentamente, e assim como aconteceu com Tails e Knuckles, a figura de Sonic apareceu diante do vilão Robotnik, e junto dele, a estática vermelha tomou conta da tela por um bom tempo. Quando a estática terminou, Tom viu uma linguagem que ficaria eternamente presa em sua mente. Era a imagem do Sonic envolto na escuridão, porém não eram sprites, era algo muito realista, como se o personagem fosse real e estivesse do outro lado da tela. Sonic exibiu um sorriso horripilante, como se estivesse possuído por alguma entidade maligna. Sua cara, distorcida, exibia dentes pontiagudos, manchas de sangue e restos do que parecia ser carne viva. Seus olhos eram totalmente escuros, como poços sem fundo, e no centro de cada um deles, as pupilas vermelhas brilhavam, como se algo não fosse daquele mundo. A macabra imagem olhava diretamente para Tom, como se pudesse vê-lo ali, como se olhasse diretamente para sua alma, e continuou assim por vários segundos. A imagem piscou 3 vezes com a maldita estática vermelha, e após a terceira, a risada de Kefka foi ouvida novamente, mais profunda, mais distorcida, mais demoníaca. Então uma mensagem apareceu na tela, em letras vermelhas. I am God. Eu sou Deus.